continuando o que foi dado na última aula, nós temos o seguinte, nós criamos aqui o pacote model, né, com a classe contato, certo? Ela está aqui. O pacote controller com a classe que faz o controle desse contato, né, juntamente com a classe DAO, tá? A DAO que faz a conexão com o banco e a DAO que faz a conexão com o banco e a classe de controller do contato, tá? E nós temos aqui também o módulo. Então, hoje a gente vai começar a fazer a tela que vai trabalhar com essas classes, tá? Então, de cara, eu vou no pacote Viewer, vou clicar com o botão direito aqui, novo, e vou escolher a opção, ó, Form JFrame. Tranquilo? Ok. Vou dar um nome para esse formulário, vou chamar ele de FRM principal, só para eu saber que o meu programa vai começar por ele, tá? Ele já está mostrando aqui, ó, que ele vai ser criado no pacote Viewer, beleza? Então, ele está lá, beleza. Aí agora, nesse formulário, né, eu vou começar. O que acontece? Esse formulário, ele é o formulário principal do meu projeto inteiro. Então, ele é a janela que abre outras janelas, tá certo? Então, ó, vamos imaginar, aqui no NetBeans, esse cara aqui, olha, é a janela principal. Isso aqui é uma janela dentro da principal, tá certo? Então, a minha janela principal, ela abre outras janelas, ela tem um menu que vai fazer chamadas de outras janelas, tá joia? Então, esse cara aqui é a nossa janela principal. O que eu vou fazer? Olha só, aqui do lado, eu tenho objetos desse cara aqui, que muitas vezes eu não estou conseguindo enxergar, tá beleza? Mas o objeto está aqui. Então, olha lá, no meu formulário principal eu tenho lá outros componentes que no momento não tem nada, e o JFrame, que é essa janela, tá vendo? Quando eu clico no JFrame, ele deixa até de laranja aqui, ó, o contorno que é a janela, tá beleza? Se eu clicar com o botão direito nessa janela, eu posso ver propriedades dela, por exemplo, e aí vem um monte de propriedade dessa janela, tá? Então, eu posso, por exemplo, deixa eu ver se eu acho, deixa eu ver se eu coloco aqui, classificar por nome, ó, cliquei com o botão direito, classificar por nome, só para ficar em ordem alfabética, para eu achar aqui, ó, title, título, é o título que vai aparecer lá na barra de endereço, nessa barra aqui, ó, da janela. Então, vou colocar aqui, ó, programação web 2 como título da janela. Ó, tá vendo aqui, ó, extended state. Tá vendo esse parâmetro? Extended state. Ó, ele tá aqui como 0, tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, eu chego nessa janela. Essa janela aqui, eu vou fazer, ó, código personalizado. E aí, ele me mostra, ó, o nome do formulário, .set extended state. Eu vou usar uma constante do formulário. Ó,
maxi, e eu vou dar um contra-espaço aqui, ó. Tá vendo, ó? Maximized both. Ou seja, eu vou maximizar tanto em largura quanto em altura. Tá? E aí, ó, marquei ele e dei um OK. Pronto, ele está com um código personalizado. Esse código personalizado, ó, estou fechando aqui, tá? Essa janela só para mostrar para vocês. Vou salvar. Esse código personalizado, ele pode ser visto aqui em código fonte. Tá vendo? Eu estava na área de design, que eu desenho, e eu consigo ver o código fonte. Olha como é que funciona o código fonte quando você está criando um JFrame. Ele tem aqui, ó, o método construtor, e esse método construtor chama esse método aqui, ó, init components. Então, tudo que você está desenhando ou configurando propriedade na tela fica dentro desse init components. Por quê? Porque quando a tela, você chama aquela tela, ela chama o método init components para montar tudo que você fez na tela. E esse init components, olha só, ele fica aqui, ó, ele fica aqui, tá vendo? Então lá, tudo que você está configurando, aqui ó, set extended state, maximized both, tá vendo? Tudo que você está configurando, todos os objetos que você está colocando na tela, vai ficar programado aqui, tá? Veja bem, aqui no projetor não dá para ver direito, tá? Mas no computador de vocês, vocês devem estar vendo o seguinte: esse cara aqui tem um fundo acinzentado. Então, ó, mesmo eu digitando, não digita nada onde está com fundo acinzentado. Então, essa área que está com fundo acinzentado, você, se quiser mexer alguma coisa nesse código aí, você tem que mexer via propriedades da tela, entendeu? É via interface gráfica que você vai conseguir mexer. Você não consegue mexer aí simplesmente editando o seu código fonte, não dá. Você mexe no código fonte aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui, ó, ela tá com fundo branco. Então eu poderia colocar aqui, ó, this.set extended state, ó, e eu programar. Tá vendo? Eu poderia fazer aqui. Então tudo que eu consigo fazer via desenhar na tela, né, via a interface gráfica, o design, eu consigo também programar na tela, assim. Só que, lembrando, existem áreas na tela que estão no meu código fonte desse tipo de classe, das classes que fazem tela, que, vamos dizer assim, são restritas para o NetBeans manipular. Então, aquelas áreas você não consegue mexer, só mexendo no design. Tá, então voltei para o design. Vou fazer o seguinte, olha, botão direito e vou escolher a opção definir layout. Tá? E eu vou colocar aqui, olha, um layout de borda. Ok? Qual o significado de cada layout? Layout absoluto, você seta quantidade de pixels para linha e coluna de onde você quer colocar cada objeto. O layout nulo não tem layout. Layout de borda, que é o que a gente vai fazer, ele separa a tela em norte, sul, leste, oeste e centro. Vamos lá. Layout de caixa, você define caixas dentro da tela.
E para cada caixa você coloca o que você quiser. Pode ser um objeto só, pode ser mais que um. Esse conjunto de grades eu nunca usei. Layout de fluxo também nunca usei. De grade, você faz uma tabela, então você define a quantidade de linhas, quantidade de colunas, e você pode ir arrastando as coisas. Enfim, cada layout desse, para que ele serve? Ele serve para, dentre outras coisas, ele serve para dimensionar automaticamente o que está dentro dele. Então, se eu coloco, por exemplo, dentro de um layout uma caixa de texto, inicialmente essa caixa de texto ocupa o tamanho da tela inteira. À medida que eu vou colocando outras coisas dentro do layout, ele vai se redimensionando, tá? Mas por que eu estou colocando esse layout? Porque olha só, eu quero colocar aqui nessa tela um desktop, tá? E esse desktop eu quero que ele fique do tamanho da tela, seja a tela do tamanho que for. Então eu coloquei o layout de borda para quê? Porque quando eu coloco alguma coisa dentro do layout, se a tela aumenta, o layout expande e ocupa o espaço da tela. Consequentemente, o que está dentro do layout também expande. Entendeu? Então é por causa disso que eu estou colocando no layout. Então agora, olha, vou desfazer aqui, só para vocês terem uma ideia. Vou pegar aqui o desktop. Cadê? Aqui, Se eu arrastar o desktop para a tela, arrastei. Olha como é que ele fica. Tá vendo? Ele ficou um quadradinho ali no meio da tela. Ele não expandiu para a tela toda. Tranquilo? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar ele. Vou definir que o layout é um layout de borda. Agora eu vou pegar esse mesmo cara, né? E vou arrastar para cá, Tá vendo? Posso colocar no oeste, no centro, no leste, no norte e no sul. Tá vendo? Que quando eu chego em cada área, ele acerta para mim. Vou colocar no centro. Quando eu solto o desktop, ele ocupa a tela toda. Porque o layout fez ele expandir. Tá vendo? E é isso que eu quero, porque quando o usuário maximizar a tela, minimizar, alterar o tamanho dela, eu quero que o desktop acompanhe esse tamanho. Tranquilo? Bom, venho aqui no desktop, botão direito, vou escolher a opção alterar nome da variável e vou chamar esse cara de desktop. Tá? Ok, tá lá, ele se chama desktop. Tranquilo? Bom, vou fazer o seguinte agora. Aqui em menus, eu vou colocar aqui, vou pegar uma barra de menu e vou arrastar para cá. Tá joia? Soltei a barra de menu, ele ficou lá com File e Edit. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Quando eu coloco uma barra de menu, na verdade, eu estou colocando um monte de objetos na tela. Tá? Existe um objeto que é a barra, tá? Que é esse cara aqui. Dentro desse objeto, eu tenho o JMenu, que é o item que fica aqui nessa barra. Tá vendo? Vamos pensar assim, essa daqui é a barra, esse cara aqui onde está arquivo é um JMenu. Então o menu é o botão que você clica e ele desce as opções. E aqui dentro de cada menu, que são as opções, aqui dentro cada item desse é um JMenu item. Então quando eu coloco uma barra, eu tenho a barra
uma barra, os menus daquela barra e os menu itens daquela barra, tá? Então, no mínimo, são 3 objetos. No caso, a gente poderia trocar o nome, exemplo, em vez de JMenu ser file, aí o outro edit, para ele saber. Então, a gente pode, aqui você está falando os nomes? Não, aqui, trocar aqui embaixo aqui, o nome dele ali. Ah, sim, a gente vai colocar, ó, botão direito, alterando o nome da variável, vou chamar, ó, de barra. Aí aqui, ó, eu vou, o segundo eu vou apagar, que a gente não vai precisar dele agora, ó. O file, eu vou colocar aqui, ó, botão direito, alterar o nome da variável, vou chamar de MNU, de menu, né? Controles. Ó, beleza. E aí eu vou clicar com o botão direito nele, ó, editar texto. Aí eu vou chamar aqui, ó, de controles. Olha lá, já tem a nossa tela com o menuzinho controles. Quando você for colocar outro item de menu nesse controle, tem como você vincular vincula por aí mesmo para ele ir para outra tela? Para outro JFrame ou não? Sim, vou vincular para aqui mesmo. Ó, eu vou pegar um item de menu e vou arrastar para dentro de controle. Ó, tá vendo? Arrastei e vou soltar ele aqui dentro de controle, ó. Ele já aparece aqui. E aqui dentro ele já montou a árvore. Ó, uma barra a barra tem o MNU controle, dentro do MNU controle tem o JMenu item 1. Eu vou clicar com o botão direito nele e vou alterar o texto, ó lá. Contatos. Vou clicar com o botão direito nele, alterar o nome da variável, MNU contato. Ok, ó, tá lá. Que mais que eu posso fazer? Tá vendo aqui no canto? Caixinha branca. E tem aqui também, né? Aqui eu posso botar um ícone, por exemplo, ou aqui, ó, tá vendo aqui, ó, se eu der um duplo clique, é duplo clique? Não, deixa eu voltar lá, sim, é desse lado aqui, ó, tá vendo esse lado aqui? Se eu der um duplo clique, vai aparecer essa janela. O que eu posso fazer? Eu posso criar um atalho para o usuário clicar naquele atalho e ele chamar aquele menu. Então, por exemplo, ó, eu vou dizer aqui, ó, que se o usuário der um F12, ele vai chamar o menu controle. Então, ó, tá vendo, ó, cliquei aqui, ó, e vou apertar F12. Ó, ele já... Se eu quiser, não quero o F12, eu quero Ctrl F12, eu posso marcar o Ctrl aqui, tá? Bom, feito isso, na hora que eu der OK, olha lá, já aparece na frente do menu. Então, se o cara abrir a tela principal e der um F12, cuidado com esse recurso para vocês não usarem os mesmos atalhos do Windows. Por exemplo, você bota uma janela lá para ser F1. F1 é a ajuda do Windows. Entendeu? Apesar que a maioria dos programas usam F1 como menu de ajuda. Entendeu? Então, assim, vocês têm que ter um bom senso, porque o usuário vai associar. Tudo quanto é programa usa F1 para pedir ajuda. Então, se você usar F1 para abrir uma tela, o usuário começa a ter dificuldade para mexer no seu programa. Então, cuidado com os atalhos que vocês vão inventar, tá certo? Bom, olha só, eu tenho duas maneiras agora de, quando eu der um play, eu iniciar o programa por essa tela, tá? A primeira, eu vou fazer das duas. A primeira maneira é a seguinte, tá vendo que aqui dentro eu tenho a classe que, quando eu gerei o projeto, essa classe foi iniciada? Aqui que tem o main, tá certo?
Então, o que eu posso fazer nessa classe aqui, ó? Olha só o que eu posso fazer nessa classe. FRM principal, P igual a new FRM principal, e aí eu faço P.set visible true. Como o meu projeto está iniciando por essa classe, o que vai acontecer? Ela chama a tela. Tá tranquilo? Então, olha lá, se eu der um play no meu projeto, vai iniciar por essa classe e essa classe vai chamar a tela. Ó, Botão direito, cara. Não vai. tá vendo? Já foi. Agora, olha lá, já ficou lá o title que a gente colocou, ó, Programação Web 2. Tranquilo? Agora, eu tenho uma outra forma de fazer isso aqui também. Ó, vou comentar aqui, só para vocês verem que a outra forma vai funcionar, tá? Que é fazer o seguinte. Dentro do meu projeto, ó, cliquei com o botão direito do meu projeto, vou em propriedades. Tranquilo? Dentro de propriedades, eu tenho aqui, ó, executar. Beleza? Dentro dessa guia executar, tá vendo aqui, ó, classe principal? Ela tá aquela classe que a gente programou no método main. Só que eu posso fazer aqui, ó, procurar e, ó, marcar a minha janela. Selecionar a classe principal, ok. Pronto, agora se eu der um play, ele vai instanciar a janela. E aí a janela está aqui, ó. Mudou até de cor. Oi? Ó, botão direito, propriedades. Ó, executar, vim aqui procurar e marquei a classe que eu quero que seja a classe com o método principal. Ok, ok, ok. E pronto, já funciona. Diga. Tenho duas perguntas. Uma, eu fiz isso antes e não apareceu nenhum botãozinho quando eu editei de fechar e outra. Eu tinha que sair para poder parar o. Botão de fechar. É o vermelhinho. Quando você Esse que ele já criou automaticamente. Você puxou, você fechou. No meu não tinha isso. Tem alguma configuração? Pera aí, vamos lá. Qual o botão vermelhinho? Eu estou perdido. Ele de fechar. Você executou. Tá, vou executar. Aí apareceu aquela barra ali, ó. Fechar, limitar. Essa aqui? Isso daí não apareceu. Não apareceu? É porque, olha só, pode ser que você tenha desabilitado, tá? Eu não sei o que aconteceu com você, mas aqui, ó, se eu clicar no botão direito, for em propriedades, cara, vou em propriedades aqui, ó, botão direito, caramba. Botão direito do JFrame, propriedades. Eu posso ter aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, tá vendo esse resizable? Tá vendo esse resizable? Se eu desmarcar ele, ó, a tela já perde o botão, aquele botão maximizar. E no cantinho da tela aqui, ó, tem uma guiazinha, tá vendo? Que eu posso, ó, ele perde isso também. Isso é um ponto. E se eu marcar aqui, ó, esse undecorated, acontece o que você falou. Ó, marquei lá o undecorated. E aí eu não estou nem conseguindo levar minha tela para o outro lado. Porque ele tira todos os botões e só deixou lá em cima a barra de menu.
Deixa eu ver se eu consigo. Ai, caramba. Eu nem consigo tirar. Tá, eu não consigo nem tirar. Então, eu vou voltar com ele aqui. E aí eu volto a conseguir. Beleza. O que eu vou fazer? Não, aí você mata a aplicação por aqui mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu preciso começar a criar a tela do controle de contato, que é o controle que eu vou fazer, tá? Para que eu consiga chamar essa tela aqui dentro, tá? Então eu vou lá, ó, botão direito no Viewer, novo, e aí ao invés de eu escolher um Form JFrame, eu vou aqui em outros, tá? E vou escolher um outro tipo de formulário, ó, Forms GUI Swing. Eu venho aqui, ó, para Form J Internal Frame. Qual a diferença do JFrame para o Internal Frame? O J Internal Frame só abre dentro de um JFrame. Beleza? Ele é um formulário que só vai poder ser aberto dentro de um JFrame. Então eu não consigo ter uma tela principal com J Internal Frame. Beleza? Ele foi feito para ser instanciado e colocado dentro do JFrame. Aí no caso a gente vai usar esse? Então, ó lá, próximo, vou chamar ele de FRM Contato. Ele tem que ser criado dentro do Viewer também, né? Porque é uma tela, uma visão. Finalizei. Ele está aqui. Faço as mesmas coisas com ele. Ó, botão direito, propriedades. Vou lá, ó, no title dele, né? Ó, controle de contatos. Beleza. Eu vou tirar o resizable dele, ó, vou tirar o resizable para ele não poder ser redimensionado, porque senão você monta uma tela pequenininha, bonitinha, aí o usuário redimensiona, fica um espação em branco, fica meio feio, tá? Tem que desmarcar o site? Tem. Ó, como é que eu vou trabalhar com o tamanho do formulário, tá? Porque se eu não configurar o tamanho do formulário, quando ele for iniciado, ele vai ficar só um quadradinho pequenininho assim no cantinho da tela, tá? Então, como é que eu vou fazer? Olha só, botão direito aqui no formulário, vou em propriedades, tá? Aí, aqui em propriedades, eu vou procurar aqui o minimum size. Aqui, ó, minimum size. Tá? Dentro de minimum size, eu vou entrar aqui, ó. Ele vai estar aqui como editor default, que você define largura e altura, tá? Só que esse default, ele muitas vezes ele não dá muito certo, não. Então o que eu faço aqui, ó? Eu clico aqui e vou, ó, valor do componente existente. Aí, qual o componente existente? Quando eu marcar isso aqui, ele muda essa tela, e aí eu venho aqui, olha, e clico aqui e vou escolher o componente. Ele pode ser valor do máximo size, do mínimo size ou do preferred size. Esse preferred size, ele é o valor que muda quando eu redimensiono o formulário na hora que eu estou desenhando ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar marcado aqui, ó, no preferred size e vou dar um OK, tá? Por quê? Porque se eu mudar o tamanho do design do meu formulário, eu estou mudando o preferred size. E aí o meu tamanho mínimo do formulário, que é o tamanho que o formulário vai nascer, vai ser daquele tamanho que eu desenhei, tá? Então, ó lá,
dei ok, beleza. Então agora, se eu modificar o tamanho do formulário, ele vai modificar também. Então, vamos voltar só para a tela principal, para a gente já testar a chamada do controle de contatos pelo formulário principal, tá? Então, voltei para a tela principal, beleza? O que eu vou fazer na tela principal? Eu vou lá no código fonte e vou lá em cima, no topo da classe, tá? No topo da classe eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável do tipo da janela de contato. Então, frm contato, vou chamar de frm contato mesmo. Isso daí eu vou poder vincular com outra? Não tem como vincular direto lá? Não. Bom, criei a variável que é do tipo do outro formulário, certo? Aí agora eu venho aqui, dentro de controles, eu vou dar um duplo clique nesse cara aqui, Por quê? Para abrir o evento para eu programar nele, tá? Então deu um duplo clique aqui, vai abrir o evento, menu contato, action performed. Então aqui está o evento para eu programar aquele botão. O que eu vou fazer? Eu vou instanciar a variável que eu criei, frm contato igual a new frm contato, instanciei. Depois que eu instanciei, o que eu vou fazer com ela? Eu vou adicionar ela no desktop. Lembra que a gente criou um desktop? Então, desktop.add, eu vou adicionar quem? frm contato. E aí agora que eu instanciei, adicionei ela no desktop, eu vou mostrar ela para o usuário. Então, frm contato ponto set visible true. Beleza, agora esse cara está sendo visto. Tranquilo? Bom, vamos testar. Olha lá, controle, contato. Apareceu. Certo? Ou se não, aqui sem o mouse, o mouse está aqui, F12. Só que aí, olha o problema. Cada vez que eu dou um F12, eu estou instanciando uma janela diferente. Tá vendo? Olha lá, eu estou fazendo uma nova instância. Beleza? Tranquilo? Então a gente já temos um probleminha para resolver. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte. Vamos resolver esse problema. Eu vou pegar aqui, botão direito, propriedades da barra, tá? Tudo começa na barra. Não, posso ser direto aqui, no menu contato. Botão direito no menu contato, vou lá em propriedades. Tranquilo? Dentro de propriedades, eu vou procurar aqui, acho que na guia código, isso mesmo, na guia código. Tranquilo? Então, na guia código,
Aqui na guia código, tá vendo aqui, ó, modificadores da variável? Ela está como private. Eu vou clicar aqui e vou mudar ela para public, ok? E vou dizer que ela é estática. Então agora ela é pública e estática, ok? Ok, fechei. E agora eu vou adicionar mais uma coisinha aqui, ó, nesse código, nesse menu contato. Então, ó, duplo clique nele de novo e eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu abrir a janela do contato, eu vou desabilitar o contato. Ó, frn contato ponto set enable false. Então ele está desabilitado. Olha lá o que vai acontecer comigo. Ó, está habilitado, olha lá. Abri a janela, pronto, está desabilitado. Olha lá. Opa, ele não desabilitou. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, eu fiz errado, né, irmãozinho? MNU contato.set enable false. Agora sim. Então, olha lá, está habilitado, abri a janela aqui, ó. Agora, ó, está desabilitado. Então, eu só consigo abrir uma janela. Só que agora, o que acontece? Quando eu for fechar essa janela, eu tenho que habilitar esse cara de novo. Qual o código? Você trocou FRN para menu. É o nome do menu. Então, agora, quando eu abro a janela de contato, eu já desabilito o menu. Então, agora eu vou para a janela de contato. Eu vou deixar aqui, ó, eu vou deixar nela o resizable desabilitado, e ó, eu vou deixar nessa janela aqui, ó, o closable habilitado, tá? Para eu dizer que essa janela é uma janela fechável, né? Então, ó, marquei o closable, ele vai deixar, ó, tá? Beleza? Ok. Então agora eu deixei a propriedade closable habilitada. Para poder aparecer o xizinho fechado. Agora, olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Botão direito, tá vendo? Ó, no J internal frame, ok? Botão direito nele, eventos, e eu tenho eventos de tela, provavelmente aqui, ó. Mouse, key, componentes. Deixa eu ver se eu acho. Não achei evento de tela, deixa eu ver aqui. Propriedades, eventos, aqui. Olha só, aqui eu não sei se está mostrando todos os meus eventos, tá? Então eu vou clicar com o botão direito aqui, propriedades, vou ver se eu acho aqui, ó, na guia eventos, algum evento de tela, tá? Então, ó, internal frame deactivated, tá? Que é quando você está desativando a tela. Então você está fechando ela, está desativando ela, tá? Eu vou clicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique aqui, ó. Ele está como nenhum, e eu vou marcar aqui, ó, tá vendo? Eu criei um evento para esse cara. E aí eu já estou no evento aqui, ó. Tá?
Então, quando esse evento, que é um evento? Quando acontece alguma coisa lá na tela, vai estimular a chamada desses métodos. Então, isso que a gente fala que é o evento, tá? Então, quando o usuário for fechar a tela, ele vai disparar sem ele saber esse Form Internal Frame Deactivated, que ele está fechando a tela. Então, quando ele está fechando essa tela, o que ele tem que fazer? Ele tem que lembrar de habilitar o menu que abre essa tela de novo, porque senão a tela fecha e não tem condição mais de abrir. Tá certo? Eu teria que fechar o programa para abrir o programa de novo para conseguir abrir a tela mais uma vez. Tá? Então, como é que eu vou fazer para reabilitar aquele menu? Eu vou reabilitar aquele menu fazendo o seguinte: como eu disse, eu configurei ele que ele é público e é estático. Como é que eu chamo uma variável pública e estática? Eu chamo assim, ó, o nome da classe, ponto, o nome da variável. Então, ó, frm principal, que é o nome da classe, ponto, mnu, contato, olha lá, que é o nome da variável, ponto, set enable true. Aí eu passei o enable true para esse cara reabilitar. Então agora vamos testar para ver se vai funcionar. Vamos lá. Ó, abri a tela, certo? Está desabilitado. Fechei a tela, habilitou de novo. Tranquilo? Se quiser travar ele para o usuário não mexer nele, eu posso travar ele. Como assim? Mexer pro lado. A caixa pro lado. Ah, a janela para o lado? Não, aqui dentro do desktop você move ela. Dentro do desktop você move. Não tem como travar. Você poderia ver se tem algum evento que é a tela movendo. Deve ter internal frame wheel alguma coisa, que é a tela se movendo. E aí você fixar ela. Entendeu? Você fixar a localização dela. Cada vez que ele se move, você fixa no mesmo lugar de novo. Tá? Agora vem a parte mais fácil, é o código, nome, e-mail e telefone. Nós vamos colocar isso lá na tela, tá? Então, ó, simplesmente a gente vai pegar aqui, ó, uma label para o código. Ah, tá vendo que ele está dando esse pontilhado? Te ajuda. Mas eu acho que me ajuda a me atrapalhar. Então eu vou colocar aqui, ó, o layout como nulo, para ele não tentar me ajudar não, que todo mundo que me ajuda só me arrebenta. Então eu faço isso. Mas se você se sentir bem com, vamos dizer assim, com esse recurso, você deixa para lá. Então, ó, uma label para o código, uma label para o nome, deixa eu ver o que era, código, nome, e-mail e telefone. Uma label para o e-mail e uma label para o telefone. E aí agora, obviamente, as caixas de texto, né? Olha só, em todas elas, eu vou só configurar o nome da variável e o texto que vai aparecer nela, tá? Qual caixa que do IPEX de alguém? Aqui, ó, campo de texto. Mas assim, a tela não vai caber, essa label não vai caber na tela. Então, ó, você sempre tem que pegar as labels, ó, e deixar ela um pouco mais
para frente, tá? A mesma coisa vai acontecer com os botões, com as caixas de texto, tudo vai acontecer isso. Deixa eu ver o que você vai fazer para resolver o problema do tamanho do formulário. Botão direito, propriedades, aí vai cair na janela aqui de propriedades, certo? Façam aí já para resolver. Nós vamos para código e tá vendo aqui, olha, política de tamanho do formulário. Tá vendo? Dentro de código, política de tamanho do formulário. Você vai clicar aqui, ó, gerar código de redimensionamento, gerar PEC, não há código de redimensionamento. Vamos pegar, gerar código de redimensionamento. Deixa eu só ver aqui. E aí, quando você manda gerar código de redimensionamento, ele marca aqui, ó, tamanho do design. Tá vendo? Então, ele já fica aqui para você, tamanho do design. Agora vamos testar. E aí agora, ó. Beleza? Vamos programar isso aqui, né? Então, vou pensar no seguinte. Quando eu clicar em novo, eu vou simplesmente limpar os campos. Tá certo? Porque quando eu clicar em novo, eu quero limpar todos os campos para eu começar a digitar os dados de um novo contato, tá? Então, ao clicar em novo, eu limpo todos os campos e vou colocar o foco no nome, tá? Tranquilo? Então, ó, duplo clique lá no botão novo e vou fazer o que eu preciso. O que eu preciso? Eu vou criar aqui vou fazer a chamada de um método que chama limpar campos. Esse método não existe, cliquei aqui e vou mandar criar um método. Tranquilo? Beleza, agora vou lá no método limpar campos. O que eu vou fazer nele? Ó, essa linha eu vou apagar e vou começar a programar nele. Ó, txt código ponto text recebe vazio. Como é que vai criar ele automaticamente? Ponto text não, ponto set text. Oi. Como é que faz para criar o limpar campo no momento que você escrever? Ele aparece um erro, eu clico nele na lateral e mando gerar o campo. E aí, por último, eu coloco o foco no nome. TXT não. É porque assim, quando você for, por exemplo, excluir, você também limpa os campos. No quê? Então, mas aí não tem problema. Quando eu for excluir, eu vou perguntar, deseja excluir realmente? Se o cara falar sim, você exclui, chama o limpar campos e deixa lá prontinho, tudo limpinho. Se ele quiser cadastrar o outro, ele cadastra. Se não quiser, ele faz outra coisa. Entendeu? Então, eu prefiro criar o método assim separado, porque depois outro botão que eu preciso, eu posso só chamar o método, em vez de ter que programar tudo de novo. Nós vamos fazer o botão salvar. Outra coisa. O que eu quero fazer? Quando iniciar essa janela, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo o TXT código? Eu não quero que o usuário mexa nele, porque senão, se o cara alterar ali, ele vai fazer cagada no meu banco de dados. Então, ó, botão direito, propriedades,
eu vou no enable dele e vou desmarcar, certo? Que aí, ó lá, ele vai ficar desabilitado e o usuário com a caixa de texto desabilitada, ele não consegue editar ela, ele não consegue colocar valor lá dentro, tá? Ó, botão direito, propriedades, eu vou no enable e vou desmarcar. Não é no editable, tá? É no enable, porque se eu desmarcar o editable, nem eu consigo colocar valor lá dentro. Bom, outra coisa que eu vou fazer, Marcar o enable, né? desmarcar. Outra coisa que eu vou fazer é dentro do meu código fonte, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho o init components lá no meu método construtor? Depois do init components, eu vou fazer o seguinte, ó, txt nome ponto request focus. Por que isso? Depois que a tela estiver montada, eu quero que o foco já vá para o txt nome. Então, ó, olha o efeito que isso vai dar. Abrir a tela, olha lá, o foco já está no nome. Entendeu? Para eu já conseguir digitar. E vocês estão vendo que essa caixa ela foi criada, mas ela não está cabendo os nomes, né? Ela não está cabendo o texto. Então eu também tenho que dar uma arrumadinha nisso, ó. Vou selecionar todas elas e vou puxar um pouquinho para baixo, ó. Tá vendo? Aí isso fez com que a tela ficasse toda... Ó, beleza. Aí agora sim, ó. Agora tá cabendo. Ó, beleza. Tô lá no botão salvar. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Contato, ó, contato do model, eu vou chamar de contato mesmo, igual a new contato, tá? E eu vou instanciar também o controle do contato, que eu vou chamar de C contato. Olha lá, o que é que eu vou verificar aqui? Pensa bem, eu não criei o botão inserir e o botão atualizar, eu criei um botão salvar. Então, o botão salvar, ele serve tanto para inserir quanto para atualizar um dado, certo? Como é que eu vou saber quando que eu estou inserindo e quando que eu estou atualizando? Eu vou estar inserindo se por acaso o código estiver vazio, então não existir. E se o código já existir, se tiver informação do código, na verdade eu não estou inserindo, eu estou atualizando um dado que eu já consultei antes e está na tela. Aí ele veio com o código. Certo? Então cada vez que você salva, ele vai gerar um código. Não. Se cada vez que eu clico no botão salvar, se for um registro novo, ele insere. Se for um registro que eu busquei no banco de dados, ele só atualiza. Tá? Esse contato aí é da onde? Controle do contato, é essa classe aqui que a gente criou. Tá lá, criei o model e criei o controle, certo? O que eu vou saber? Bom, eu preciso saber se eu vou nesse momento, se eu vou inserir ou eu vou atualizar. Mas antes de eu saber se eu vou inserir ou se eu vou atualizar, eu vou colocar todos os dados da tela na classe de model, porque é ela que eu vou mandar para o banco. Então, ó, contato ponto set nome, ó, vai receber quem? Txt nome ponto get text. Ó,
contato.set mail de txt mail.getText. Beleza, ó. Já joguei as 3 informações na tela, da tela para a minha classe de model, ok? Agora eu preciso saber se eu vou inserir esse contato ou se eu vou atualizar ele. Então o que eu vou verificar? Se o txt código .getText is empty, se ele tiver vazio, o que vai acontecer? Eu estou apenas inserindo um contato novo, certo? Então eu vou fazer, ó, se contato ponto inserir, e aí eu passo o contato. Beleza? E aí, ó, eu vou colocar aqui, ó, agora, se o txt código não estiver vazio, o que vai acontecer? Aí eu preciso passar o código, porque eu vou mandar alterar, então eu preciso passar o código. Tá lá, ó, tá sem nada, certo? Aí agora vamos ao programa, ó. Então, Ednei, tá lá, ó, cliquei em salvar e aqui só ficou invertido, ó, dados inseridos com sucesso e com programação Web 2, tá? E aí agora aqui, ó, select, mandei executar, os dados estão lá no banco. Vou consertar aqui. Então, alterei aqui. E o que eu mudei aqui na DAO, olha só, eu peguei um método que eu já tinha pronto, copiei e colei aqui, por causa disso que eu falei que deve ter sido um erro de digitação. Então, dá uma conferida, né, de vocês,